Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Aula Paraná. Você já me conhece, eu sou a professora Poliana Paio, leciono Língua Portuguesa para a terceira série. Vamos então aos objetivos da aula de hoje. Hoje nós iremos diferenciar o desenvolvimento das outras partes de um texto dissertativo argumentativo. Vamos também reconhecer elementos argumentativos, estabelecer a relação entre a tese e estes mesmos argumentos e também reconhecer o funcionamento dos elementos conectivos dentro do texto. Bom, aqui temos então uma redação nota 1000 do Enem, da autora Amanda Carvalho Maia Castro, e o tema da redação de 2015 foi sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos conhecer a proposta? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Lembrando então que você fará um texto dissertativo argumentativo. Você se lembra da diferença do texto que argumenta, mas apenas expõe, que é o texto expositivo? Bom, aqui o autor pretende defender um ponto de vista e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte do desenvolvimento. Sobre a redação da autora, então. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente do seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Gente, que redação nota 1000 mesmo, não é? Vamos então fazer uma atividade. Após ler o primeiro parágrafo do desenvolvimento, identifique qual é o argumento ou os argumentos utilizados pela autora. Vamos pensar?
E aí, conseguiu identificar quais são ou qual é o argumento levantado pela autora no início desse parágrafo do desenvolvimento? Vamos conferir? É a naturalização da violência contra a mulher, que é algo histórico e socialmente construído, segundo a autora. Bom, o desenvolvimento, né? Mais um pouquinho ali. Além disso, né, no segundo parágrafo do desenvolvimento, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica do seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência, né? E ali nós temos a continuação do texto. Eu quero voltar a sua atenção aqui para esses conectivos. Além disso, nesse viés, dessa maneira, tá vendo que é um texto maduro, onde o diálogo flui, não existe aquela repetição, então, e daí, né? Não é aquele texto pobre, existe uma variedade conforme a intenção, né? Olha lá, por conseguinte, então é um texto com uma nobreza, uma elegância, né? Atividade 2. Agora eu quero que você identifique o argumento, ou então os argumentos, levantados pela autora neste segundo parágrafo de desenvolvimento. E assim você vai treinando aí, preparando o seu texto, quando você precisar aí fazer o Enem, né, outros exames, você já vai estar craque. Vamos lá? Para você que está chegando agora na nossa aula, estamos falando sobre a parte do desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, aquele no qual o autor vai expressar a sua opinião e defender uma tese com argumentos sólidos, não é mesmo? Então, estamos fazendo aqui um exercício, você que leu o segundo parágrafo do desenvolvimento, conseguiu identificar qual foi ou quais foram os argumentos? Vamos conferir? A ideia de superioridade do homem, quando ela diz que objetifica a mulher, né, a torna um objeto,
e a construção da cultura do medo. Ela traz ali diversos elementos, né, de exemplificação, falando que desde menina as mulheres são ensinadas a ter um padrão de comportamento, um certo medo, né, do seu progenitor, enfim. E aí ela vai construindo e elencando esses argumentos e faz essa construção da ideia do medo, da cultura do medo. Bom, o texto dissertativo argumentativo. O desenvolvimento, gente, é justamente o corpo da redação, tá? É nele que nós vamos colocar os nossos argumentos. Então, nós vamos tomar um posicionamento, vamos defender esses questionamentos que nós lançamos lá na tese da introdução. Você se lembra que a introdução, ela deve apresentar a tese já de cara que você pretende desenvolver ali, né? Juntamente com o problema e a temática, é claro. Bom, por isso é muito importante que a sua introdução seja bem clara e já traga um pouquinho daquilo que você vai trabalhar ao longo do texto. E eu trouxe uma dica aqui, tá? Faça um banco de dados, né? Um banco de palavras que vão servir em algum momento do texto. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que você está fazendo uma receita de bolo, por exemplo, tá? Você começa pelo recheio? Não, né? A menos que você prepare e reserve, mas na verdade você precisa começar pela estrutura, né? A massa, depois o recheio, pensando num bolo de festa, né? Um bolo confeitado. Então você tem ali partes que elas precisam ter uma sequência. Ou você coloca só massa, massa, recheio, recheio, né? Eles não vão parar, não vão se equilibrar. Então o texto é mais ou menos assim. Tendo também por base uma outra alegoria, é como se você fosse construir uma casa. Você começa a casa por onde? Pelo telhado? Não, você começa pela fundação, o alicerce, e assim é também o texto, né? Tanto é que texto vem da palavra tecido, ou seja, é uma trama, as palavras vão se entrelaçando, é uma construção que tem que ficar harmoniosa, bonita, estruturada. A casa, da mesma maneira, você faz a fundação, o alicerce, depois você sobe as paredes, põe o telhado e depois você vai colocar os ornamentos, né, o acabamento, ou seja, transportando isso para a ideia do texto, depois que você vai, de repente, substituindo palavras mais simples por alguma palavra ou outra mais elegante, enfim. Então, você vai construindo o seu texto assim. Então, a dica que a prof tem para vocês é fazer um banco de palavras, um banco de dados. Divida ali no cantinho da folha palavras que servirão para a introdução, outras que servirão para o desenvolvimento, quem sabe algumas já para a conclusão, porque às vezes você pensa uma ideia e não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, né? Que você, isso aqui vai servir. Quando você faz a primeira leitura do texto, né, os textos de referência, você já começa a ter ideias. Só que se você fica ali se enrolando muito, acaba que num momento você fala, o que era aquilo mesmo? Não lembro, e daí já foi. Então, se você fizer um banco de palavras, aí você vai lá, algumas você vai usar, outras não, mas é importante que você gaste um tempinho ali planejando, tá? Ou você pensa que o construtor chega e fala assim, eu vou jogar o cimento aqui, né? Ou então o confeiteiro, ele vai misturando os ingredientes, acho que um ovo só dá, vamos pôr leite também. Não, existe planejamento em tudo que você vai fazer. Então, no texto, da mesma forma, né? O arquiteto, ele planeja, ele desenha a planta, ele calcula valores, gastos, quantidade de material e da mesma forma o nosso texto. Então você precisa entender que existe um planejamento prévio. Gaste um tempinho ali planejando o seu texto e aí depois é só montar os elementos e tudo vai dar certo. A professora falando assim parece muito fácil, mas gente, a prática vai trazer aí um jeito mais fácil, né, de você e com o tempo pegando o jeito, tá? Então vamos lá. Tipos de argumentos. Quero falar para vocês sobre os tipos de argumentos mais comuns utilizados aí nos textos, né? Dissertativos e argumentativos principalmente. Bom, o primeiro deles é o argumento de exemplificação. É quando você vai trazer um exemplo da sua tese, daquilo que está sendo trabalhado ali então. Para contextualizar, e quais são os operadores, né, argumentativos, os conectivos, ali as conjunções que você poderá usar então. Para contextualizar, a título de exemplificação, o velho e bom por exemplo, né? O segundo deles é o argumento de enumeração, ou seja, enumeração dos fatos. Ele serve para comprovar a relevância daquilo que você está dizendo, né? Isso é muito interessante também. Quais são os operadores dele?
Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, outro fato importante, vale lembrar aqui, pessoal, que quando você está fazendo uma enumeração, se você diz primeiramente, o leitor, né, o seu interlocutor, ele espera que haverá um segundamente, né, ou em primeiro lugar, em segundo lugar. Jamais comece assim sem ter sem ter o outro, tá? Tipos de argumento ainda. O argumento de comparação é quando você vai comparar as semelhanças e as diferenças entre duas ideias apresentadas. Quais são os operadores nesse tipo de argumento? Bom, nós temos igualmente, da mesma forma, assim como, tal qual, são aqueles que farão os comparativos, né? Também temos aí o argumento de causa e efeito. Bom, nesse modelo, apresentam-se os motivos, as razões e aí em seguida as consequências então de determinado problema. Muito cuidado para você não inverter, tá? Achando que está apresentando uma causa, está apresentando um efeito, tá bom? Tenha bastante consciência ao utilizar esse tipo de argumento. E quais são alguns, né, dos possíveis operadores, perdão? Porque, visto que, consequentemente, tá? Mais alguns? Evolução histórica. Aqui, gente, envolve cronologia, tá? Você precisa estar atento ali a fatos, datas, lugares, prestar bastante atenção para não falar besteira no seu texto e colocar uma informação falsa, né? Inverídica ali. Você tem que saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, né? Como disse, as datas, os locais. E os operadores ali seriam antes, depois, quando, atualmente, desde que, hoje em dia e por aí vai. Um último tipo de argumento muito utilizado aí nos textos, né? Principalmente os vestibulares, é o argumento de contraposição. Pode-se contestar uma ideia mostrando duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões, tá? Você apresenta ali duas situações e você fará então uma contraposição. Quais são os operadores? Mas, porém, todavia, contudo, senão e por aí vai. Interessante, né? Você sabia que esses argumentos são de caso pensado? Então, o que você precisa saber? Outro detalhe muito importante aqui falado pelos professores, a coesão e a coerência, tá? A coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos, como os artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições. Já a coerência é a relação lógica das ideias que você está apresentando. Atividade 3. Vamos ver se você entendeu tudo isso que a prof falou? Observe essa passagem do desenvolvimento que nós lemos. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da reticências, né? Quais termos a aluna Amanda, que é a nossa autora do texto em questão, utilizou para fazer a coesão, deixar o seu texto coeso, né? Nesse trecho, explique o que você percebe desses elementos. Anote no seu caderno e eu volto já já.
E aí, descobriu? Quais são os elementos que ela utilizou então para fazer ali a coesão do seu texto? Ela utilizou além disso e o isso, que fazem ligação com algo mencionado anteriormente. Olha lá, além disso, né? Depois nós temos isso ocorre, ou seja, é uma retomada para evitar repetições desnecessárias e que deixam o seu texto pobre e deselegante. Texto dissertativo argumentativo. A professora trouxe para vocês aqui agora, de forma sintética, questões essenciais que vocês não devem esquecer, que são relevantes para a produção do seu texto, tá? Anota aí no seu caderno e vamos falar um pouquinho de cada um. A construção de um bom texto, né, dissertativo argumentativo, apresenta o que então? Primeiramente, o domínio, né, da gramática, ou seja, as regras que a compõem, a questão da concordância nominal, verbal, os conectivos, ou seja, você precisa estar inteirado desse assunto, né? E não é possível que você tenha chegado aí até a terceira série e o mínimo possível você não saiba. Eu tenho certeza que sim. O que mais? Conhecimento sobre o tema. Professora, eu morro de medo de não saber nada sobre o tema. Olha, dificilmente, tá? O Enem, o vestibular, trará um tema em que você não tenha ouvido falar nem pelo menos um pouquinho, né? Então, informe-se, assista os telejornais, veja, né, sites e blogs sobre assuntos diversos, ou seja, não prenda-se somente a jogos eletrônicos, a cultura do lazer, ou seja, coisas inúteis, né, que não vão corresponder aí para o seu sucesso nos exames. Então, esteja inteirado dos assuntos, atualidades, que é normalmente aquilo que cai nesses exames. O que mais? A capacidade de síntese. Às vezes nós não conseguimos sintetizar ali aquilo que queremos dizer, e o nosso texto fica prolixo, né? Também o hermetismo demais não é bom, mas a capacidade de sintetizar as suas ideias é fundamental. Também temos a questão de saber se posicionar, né, com base em argumentos válidos, conforme os exemplos que a prof trouxe para vocês. O desenvolvimento da argumentação, a sua habilidade, né? A prática traz isso e uma boa conclusão que é a cereja do bolo. Um quiz aqui então para nós fecharmos a aula de hoje. Analise os trechos do desenvolvimento e em seguida marque somente aqueles que são argumentos da autora. Letra A. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Letra B. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social. Preste atenção também na letra C. O número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. E aí, tempo para pensar e eu volto já. Vamos à resposta? É a letra A. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. E também a letra B. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, né? Pois estavam aí dentro da construção social. Espero que você tenha acertado. O que nós vimos na aula de hoje, então? Aprendemos um pouquinho ali sobre o desenvolvimento, né, do texto dissertativo argumentativo, aprendemos os tipos de argumentos que podem ser utilizados neste texto e um pouquinho dos operadores argumentativos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijo grande e por hoje é só!